denominei Cristianismo um convite à renovação, né? Parte dele foi baseado nessa obra chamada do Irmão X, Antologia Mediúnica do Natal, e tem uma passagem que chama-se o Natal do Apóstolo. E você deve estar pensando assim, né? O Ayrton não deve estar muito bem hoje, né? Nós estamos no início de agosto e o cara vai começar a falar de Natal, né? Aí assim, essa palestra devia ser em dezembro, né? Mas é porque alguns aqui me conhecem, mas outros não fazem a mínima ideia que eu não me importo nada com o calendário gregoriano. E que esse calendário foi criado, né? Inventado e tudo mais. E Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro mesmo, lamento decepcionar as pessoas. Ora, se o calendário gregoriano conta antes dele e depois dele, ele só pode ter nascido no dia 0. Então, ele deveria nascer no dia 0, e aí conta o dia 1, 2, e aí nós temos uma confusão. Mas isso é irrelevante, na verdade, nada está relacionado ao Natal nessa palestra. Ao Natal que nós conhecemos, até porque esse Natal de 25 de dezembro, que foi incorporado 300 anos depois de Jesus ter nascido, e foi para ocultar uma festa pagã que já vinha desde a época da Babilônia, em homenagem a deusa Mitra, né? Então, essa festa de Natal é algo, dia 25 de dezembro, algo criado pelos homens, né? A gente precisava ter uma data simbólica do nascimento de Jesus. Mas o convite que nós estamos fazendo aqui, nessa questão do Natal, é quando o cristianismo nasce para si, para cada um de nós. O Natal do apóstolo é o dia, e esse é só o símbolo, que o cristianismo nasceu no coração, nesse caso, Pedro. Irrelevante o dia de 25 de dezembro para esse contexto, porque o convite do cristianismo é a nossa renovação. E esse é o dia do nosso Natal. Qual foi o dia que nós aceitamos Jesus? Então, o conceito dessa palestra, que é baseada nessa obra, o Natal do Apóstolo, e óbvio que aqui fala sobre várias questões de Natal, mas é o dia que Jesus nasce nos nossos corações. Esse é o grande convite do cristianismo. E pode ser no dia 25 de dezembro, pode ser hoje no dia 2 de agosto de 23, pode ter sido há 50 anos atrás, ou pode ter nascido o cristianismo em nossos corações há 5 encarnações. O dezembro, a gente está mais inspirado, né, para falar de Natal. Mas eu acho que mais importante é a gente falar sobre isso, né? E para falar sobre essa questão do Natal, do nascimento, eu queria convidar vocês para a gente passear pela vida desse apóstolo Pedro. Porque a gente tem um costume de quando a gente vê Pedro, a gente pensa em São Pedro, primeiro de tudo, o cara que controla a chuva, e aí, né? E controla a entrada do céu. E o que mais que a gente pensa em São Pedro, fora essa simbologia, essa brincadeira? Quando a gente fala e pensa em São Pedro, né? A pedra do cristianismo, né? A gente pensa que ele já nasceu assim, iluminado. Pedro foi escolhido porque ele era melhor que os outros. Ou Pedro foi... Não tem essa sensação quando a gente fala de Pedro? Pedro, praticamente, a gente não vislumbra ele como um ser humano. Ele já é o apóstolo, o São Pedro. E não é verdade. Não é verdade. Simão Pedro, né, nasce em Betsaida, ele é irmão do apóstolo André, que André originariamente era seguidor de João Batista. Não se sabe se Pedro era seguidor de João Batista ou não, isso a gente ainda não sabe, mas é fato que, provavelmente, né, Pedro já havia ouvido falar de Jesus antes desse convite. Pelo menos porque André deve ter comentado e provavelmente André deve ter falado que João Batista já tinha falado de Jesus, porque eram primos e que João Batista orienta a todos, dizendo que ele era a voz que clamava no deserto para anunciar a chegada do Messias, né? Então é provável, e isso
nós estamos falando de especulação bíblica, né? Mas é provável, pela questão da historicidade, que Pedro já tivesse ouvido falar um pouquinho de Jesus. Pedro, a gente encontra ele na Bíblia chamado Simão Pedro. Também Jesus chama ele de Cefas. Já ouviram falar? Tem uma passagem que ele é chamado de Cefas. Cefas também é Pedro. Cefas é pedra, é pedregulho. Tem algumas traduções para esse conceito, né? Rocha. Aí vai depender da linha que a gente siga, né? Para alguns, Pedro é a rocha, a pedra do cristianismo. Aliás, Cristo diz isso. Pedro, Simão, tu és Cefas, né? Você é a pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. E aproveitaram disso, construíram uma baita de uma catedral de São Pedro e falam que ela é a única verdade, porque sobre a igreja, né, aonde está, e de fato hoje a arqueologia praticamente confirma que há o túmulo de Pedro mesmo ali sob a catedral de São Pedro. Mas para algumas vertentes protestantes, Cefas pode ser traduzido por pedrinha ou pedregulho, e aí ele não é exatamente esse Pedro, né, que sobre a igreja. Isso é interpretação. Mas o que importa para nós é quem era Pedro. O que nos conta a Bíblia sobre Pedro, com o que a gente percebe. Pedro era um cara mais velho dos apóstolos, né? Da idade dos apóstolos, ele era o mais velho. Ele era muito duro, muito rigoroso com a lei mosaica do seu tempo. Por conta disso, Pedro era um homem machista, como um homem do seu tempo. Ele era um patriarca, como um homem do seu tempo. Ele era um homem duro, como um homem do seu tempo. E como ele acreditava seguir as normas do seu tempo, ele colocava Jesus em várias situações, como nos conta Humberto de Campos, em várias passagens, né? Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, dos 3 discípulos mais próximos, dos 12, um dos 3 mais. Jesus passeava, andava na casa dele, dormia na casa dele, curava na casa dele, curava a sogra dele. Olha que bênção, não é? A sogra, e eu vou falar de alguma coisa da minha sogra? Não, né? A sogra. E Pedro curava. Absolutamente, né? Absolutamente, claro que sim, né? Não sei se Pedro ficou feliz, mas isso não conta na história. Mas o fato é que Jesus estava muito próximo de Pedro. E por quê? Porque Jesus, ao olhar, e a gente vê essa passagem, para quem já leu a Boa Nova, e é um convite que eu faço, esse livro é simplesmente maravilhoso. Chama-se A Boa Nova, do Humberto de Campos, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, conta a história de vários apóstolos e pessoas que passaram, que não foram considerados apóstolos, mas eram discípulos de Jesus, e mostra nessa história, quando Jesus olha para a gente, ele não vê o Ayrton agora, imperfeito nessa encarnação, ele vê o que o Ayrton vai se tornar. Quando Jesus chama Pedro de Pedro, a pedra, é a rocha, mas não é o que ele era o que ele iria se tornar depois que ele aceitasse o convite. Porque nesse momento, quando Jesus convida Pedro e André para serem pescadores de homens, Pedro ainda era muito duro. Pedro não tinha compreendido o cristianismo, porque não tinha vivido ainda com Jesus, né? Era o início, né? E na Boa Nova essa história é contada de uma maneira maravilhosa, que Jesus então convida. Então, por isso que fica aparente que Pedro já conhecia, porque ele chega, isso é claro, né? Você imagina Jesus, aquele espírito crístico. Porque as pessoas, a gente tem que fazer um paralelo para a gente poder compreender. Quem conheceu o Chico Xavier conta que só a mera presença na mesmo ambiente que Chico, você já ficava assim, sentia uma paz, uma calma, um cheiro de rosas. Era a psicosfera de Chico. A psicosfera da cidade já era diferente, mas quando você chegava perto dele, era uma coisa diferente. E Chico está anos-luz longe de Cristo. Só para a gente poder entender esse paralelo. Chico, que talvez tenha sido
o mais perfeito dos espíritas, que a gente conheceu até hoje, uma bondade, um ser iluminado, está muito longe de um espírito crístico. Quem fala isso é Kardec, na Revista Espírita, quando eles falam o que é um espírito crístico. O Kardec fala assim, um espírito crístico, ele é o espírito que chegou no mais alto grau evolutivo dos espíritos puros. Então ele é o creme de la creme dos espíritos puros. Vocês acham que Chico era espírito puro? Não era. Estava longe de ser espírito puro. Muito mais perto do que a gente. Mas muito... Porque se ele veio com uma missão, mas também veio com resgates, e não sou eu que estou dizendo, é porque ele não era puro. Espírito puro não tem resgate para fazer. Então, vamos colocar. Então, Chico estava anos-luz longe de Jesus. Você imagina o que era chegar perto de Jesus? Só para a gente fazer um paralelo. A energia, a força que tinha aquele espírito. E aí ele vira e fala assim, Simão, André, venha construir o reino de Deus na terra. Convido-vos para ser pescadores de homens. Aquilo ali deve tremer. Você imagina Jesus virar e falar, Ronaldo, levanta e vem. Você levanta na hora. Desmaia. Você não aguenta. E chamar pelo seu nome é de arrepiar. Claro. Vem. Provavelmente Jesus conhece todos nós. Mas o fato é, quando ele faz esse convite, Humberto dos Campos, eles prontamente atenderam, vamos sim. E aí começa a conversar sobre o reino de Deus e tal. E aí uma hora Pedro vira e fala assim, mestre, eu entendo, vamos construir o reino de Deus, mas olha, Cafarnaum é um lugar assim pequeno, porque Cafarnaum devia ter umas 50, 60 famílias. E aí ele fala assim, bom, a gente pode ir para um reino, né? Você imagina, a comparação era o Império Romano. O Império Romano foi o maior império que a gente teve historicamente. Ia da Europa à Índia, a perto da Índia. Então você tinha todo o norte da África. E aí Jesus fala assim, eu quero construir um reino. Ele fala assim, legal, mas o outro é o reino, que tem é o Império Romano. Assim, bom, mas aqui Cafarnaum não vai dar. A gente pode juntar Betsaida, a gente pode juntar as famílias, meia dúzia de família que tem não sei aonde, e a gente junta tudo, talvez dê. E aí Humberto de Campos olha, conta-nos que Jesus olhou e aguardou serenamente para contar o que era esse reino de Deus posteriormente. Porque eles não tinham entendido. Eles queriam fazer parte da criação do reino de Deus, mas eles não tinham compreendido o que era o reino de Deus. Porque até então se esperava um reino físico, se espera um reino com um palácio, com um templo. Aliás, os apóstolos demoraram muito tempo para compreender que o reino de Deus é construído dentro dos nossos corações, palmo a palmo, pessoa a pessoa, coração a coração. Judas não compreendeu, Pedro não compreendeu, até mesmo depois da morte de Jesus. Eles tentavam entender, mas era muito grande para eles naquele momento. E Jesus então aguarda, né, essa infância que muitas pessoas ainda vivem. Ainda em 2023 vivemos uma infância do cristianismo, acreditando que um Messias virá num terceiro momento, virá até nós e vai separar, matar todos os ruins, ficar só os bons e colocar um reino de Deus na terra físico. Acreditando num Messias guerreiro, como se acreditava 2000 anos atrás. Ainda vivemos essa infância do cristianismo. O cristianismo, ele é um convite de construção, e Pedro não entendeu. E tem vários momentos da história que mostra como Pedro não entendeu. O primeiro grande momento, a grande revelação de Jesus acontece nesse momento, né? Bodas de Caná. Bodas de Caná é um momento, um casamento, né? Provavelmente de alguém que era amigo, muito amigo da família.
E não pense que casamento na época de Jesus era um casamento que nem agora. Como é que você faz o casamento? Você convida o cara para ir lá no teu casamento, tem lá um horário que você vai casar, um outro horário que você vai servir comida e adiós muchachos, não é? Era pelo menos uma semana do povo na tua casa, dormindo, você dando de comer. Você imagina faltar comida para esse povo. Os povos iam de fora, ia chegando gente, ia chegando gente, ia chegando gente. E você tinha que preparar tudo. E aí o que aconteceu? Acabou o vinho. Acabou o vinho. Só que o que é acabar o vinho? A gente tem que compreender o que era na época de Jesus. E aí como é que você fazia? Como esse povo ficava nas tuas custas tomando, o que você servia? O vinho bom no início e o vinho ruim depois, né? Era o óbvio. Você é uma barata, você vai servir. Vai acabando, o povo vai ficando bêbado, você vai servindo o que tem, né? E acabou o vinho. Só que acabar o vinho para a cultura da época, para a cultura do judeu da época, o hebreu, né? Eles ainda não eram conhecidos como judeus, embora fosse, nesse caso, do reino de Judá. Ele acabar significa mal. Se você fizesse uma boa festa de casamento, que servisse a todos, significa que você teria uma boa sorte no seu casamento. E o casamento era a relação mais íntima que um ser humano poderia ter na época de Jesus. Hoje, a gente, com a complexidade da sociedade, nós temos relações íntimas com outras pessoas, não necessariamente sexual. Íntima. Às vezes você tem uma relação muito íntima com um sócio, com um amigo, com um parceiro, mas a relação mais íntima que se tinha à época era a relação conjugal. Você imagina, se o teu casamento faltasse vinho, era uma sorte. Para a vida toda. E não tinha divórcio. Então, você não tinha. Divórcio foi inventado muito tempo depois. Às vezes, até tinha na lei romana alguma coisa assim, mas eram alguns casos bem pontuais. Mas o fato é que acabou o vinho. E provavelmente era uma família muito próxima de Jesus, né? Porque Maria foi pedir. Você imagina tua mãe vem e fala assim, eu sei quem você é, né? Acabou o vinho. E aí o que ele fez? Transformou a água em vinho. Eu não vou entrar na discussão se ele transformou a água em vinho, ou se era água corada, com cor de vinho. Veja, agora, água com cor de vinho, né? O Divaldo fala que não era vinho e tal. Eu falei assim, olha, vocês me desculpem. Se tem cor de pelo de gato, tem cheiro de pelo de gato, tem rabo de gato, tem orelha de gato, é gato. Você pode chamar o que você quiser, mas é gato, tá? E não tem problema. Mas o fato é, Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Não é no vinho, é no melhor vinho. É no melhor vinho. Que todo mundo fala assim, poxa, todo mundo deixa o pior para o final. Mas Pedro não achou interessante isso, não. Conta-nos Humberto de Campos, lá em Boa Nova, nesse tópico Bodas de Caná, que Simão Pedro ficou meio encucado com essa história. Falei assim, mestre, esse negócio de festa, esse negócio de vinho, né? Você fazer sua primeira revelação nesse sentido, você não acha que a gente vai ficar fomentando, né, a comilança? Aliás, quem não gostava de Jesus dizia que ele era glutão e beberrão. Os opositores de Jesus chamavam ele, o mestre glutão e beberrão, né? E por conta, inclusive, desse. A gente nem sabe se Jesus bebeu o vinho, mas ele já ficou com uma fama. E é isso que Pedro temia. Pedro não temia? E Pedro temia assim, mas mestre, olha, vai ser uma coisa meio ruim a gente revelar numa festa mundana, numa festa, essa coisa muito pouco elevada, num banquete, você transformar água em vinho e tudo mais. Aí Pedro vira assim para Jesus nas palavras de Pedro. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E aí o que disse Jesus? Jesus respondeu, Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? Eu não importa se era o vinho. E é por isso que a caridade, esse é o convite que Jesus está nos falando, quando você for fazer a caridade a alguém, não é aquilo que você quer dar, é aquilo que a pessoa precisa. Porque senão a gente fica assim, não, olha, aqui
no centro, a gente só faz caridade intelectual. Então, se a pessoa chegar com fome, a gente não vai dar comida, mas a gente vai acolher, vai colocar para sentar. A última coisa que ele quer é isso, dar uma coxinha para ele e convida para assistir a palestra. A caridade que a pessoa precisa, não é a caridade que a gente quer dar. É claro que você não vai fazer isso, né? Não, ele está precisando, né? Isso é um discurso. Não, ele está precisando de droga. Então a gente vai. Não, isso não é caridade, que a gente não está fazendo algo. Mas se ele está precisando de uma coisa ilícita, se ele está precisando de algo inadequado, é óbvio que a gente não vai fomentar isso, porque isso não é a caridade. A caridade é sempre algo que a pessoa precisa para o melhor para ela, né? Então a gente tem que Mas nesse caso aqui, Jesus mostra que a caridade pode ser feita transformando a água em vinho, porque não é isso que importa. O que importa é o que ele pergunta a Pedro. Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? É isso. E ele, desde o início, Cristo vem nos mostrar que o caminho para o cristianismo é o caminho de servir ao amigo. Tem uma outra passagem no outro livro, que foi narrada por Mateus, chamado Banquete com os Publicanos. Em que Pedro, lá é bodas de Caná, tudo bem, vamos relevar o Pedro. Pedro ainda estava conhecendo Jesus, não sabia tudo, mas aqui ele já estava muito próximo. Conta-nos Humberto de Campos que Jesus estava lá no lar de Jeroboão, certo? Em Corazim, na cidade de Corazim, filho de Acás, Jeroboão, filho de Acás, lá na cidade de Corazim. E aí ele estava lá se preparando, de repente chamaram Jesus para atender uma moça que estava passando necessidade. E Jesus fala prontamente, ele levanta e vai atender a moça. Quando ele está saindo, entram 3 publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Aliás, o judeu, aquele hebreu, odiava os cobradores de impostos. Você estava pagando imposto para o Siné, estava pagando imposto para Roma, o que era pior, né? O Roma era para a cultura dos hebreus da época, Roma era uma atrocidade. Porque imagina, primeiro mandamento é você não dar forma a Deus. César era o Deus. Os caras falavam que Deus, o César era o próprio Deus vivo. Quer dizer, olha o quanto isso feria o entendimento. E aí você tem que pagar imposto para eles. Era uma coisa assim, eles que eram escolhidos por Deus, o povo prometido, e eles tinham que pagar imposto para os caras mais pagãos da face da terra, que eram os romanos. Olha que coisa doida. Então eles odiavam os publicanos. E aí Jesus estava saindo da casa de Jeroboão, e aí encontra os publicanos entrando para pedir auxílio. E aí Jesus tinha que atender a moça que ele ia lá, e Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, acolhe-os com a verdade. E aí o Pedro pega a verdade como se fosse um porrete. E qualquer semelhança conosco não é mera coincidência, porque a gente acha, eu vou lá, Marisa, vou lá dizer umas verdades para ela. E foi isso que Pedro fez. Pedro sentou e eles, em busca da boa nova, Pedro começa, vocês acham que eu não conheço vocês? O senhor é um isso. Ele pegou a capivara de cada um deles e começou, o senhor fez isso, enganou uma viúva, fez aquilo, parari, parará, você acha que eu não te conheço? E ainda remata, no final das contas, ele diz assim, o reino de Deus não é para vocês. Legal ou não? Olha que acolhimento! Acolheu eles com a verdade. E aqui eles, conta-nos Humberto de Campos, o livro ele está em nome Irmão X, porque na época Chico não podia usar o nome de Humberto de Campos, que ainda estava na justiça, né? E aí, conta-nos Humberto de Campos que os publicanos foram ficando assim, ficando, se acolhendo e falando, puxa, a gente veio em busca desse reino de Deus, dessa boa nova do Messias, e o reino de Deus não é pra gente. Nesse momento chega Jesus. Jesus percebe só pela aura do que estava acontecendo. Conta-nos Humberto de Campos que Jesus deu aquela olhada para Pedro com carinho. E convida os publicanos a sentar. Por isso que esse banquete com os publicanos, onde ficou lá no Evangelho de Mateus, chama. E Jesus então começa a conversar com eles e mostrar para eles o que era a boa nova, o que era o reino de Deus.
E Humberto de Campos vai descrevendo essa conversa e contando que os publicanos sentiam-se maravilhados com o futuro do porvir, com essa renovação do cristianismo. E eles, então, renovados com aquela alegria, prometeram reparar todos os equívocos que tinham cometido. Mas Pedro não se deu por satisfeito. Quando estavam voltando de Corazim, indo para Cafarnaum, Pedro resolve repreender Jesus. Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, se tanto carinho nós vamos dedicar aos maus, o que vamos oferecer aos bons? Porque Pedro achava, ainda naquele momento, pelo fato dele estar junto com o mestre, ele estava no mesmo patamar do mestre. Equivocadamente ele acreditava que ele tinha alcançado o patamar de Jesus pelo fato de conviver com ele diuturnamente, pelo fato de Jesus estar na sua casa. E ele estava longe. Aí Jesus vira para Pedro e mais uma vez diz o quê? Pedro. Aquela frase maravilhosa: eu sou o médico dos doentes. Eu não vim para os sãos. E ele começa a incutir em Pedro exatamente o que é o cristianismo. O cristianismo não é para o espírito puro. O espírito puro ele já tem outras normativas a serem seguidas. O cristianismo é para nós, doentes, que precisamos desse remédio para curar as nossas almas. Esse é o convite de Jesus. Esse é o que Jesus veio nos mostrar. E é por isso que ele revolucionava. Porque Jesus acolhia a prostituta, a mulher adúltera, ele acolhia os publicanos, todo mundo que era a escória da sociedade. O romano, nenhum dentre vós tem tamanha fé contra o centurião, como o centurião que veio buscar para curar-lhe o servo, lembra disso? Imagina o judeu ouvir isso. Nenhum dentre vós tem tamanha fé como o centurião. Vocês estão o dia inteiro ouvindo a mim, Jesus falando, e o centurião, que é o pagão, tem mais fé que vocês. Olha que coisa. Então Jesus ele realmente veio chacoalhar as bases daquilo que se tinha como correto, daquilo que era normativa daquele povo que vivia numa infância da espiritualidade. A tal ponto que Pedro não compreendeu que ele fez o quê? Quando foram prender Jesus. Olha como Pedro não tinha compreendido o cristianismo plenamente, mesmo quando Jesus foi preso. Quando os guardas do Sinédrio vão buscar, o que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha do guarda. E o que Jesus fala? Pedro, aquele que com ferro fere, com ferro será perdido. Vira para o Pedro e fala: você acabou de perder a orelha, cara. Porque você cortou a orelha do cara, aquele que cortou a orelha do outro vai perder a orelha. Não faz isso, mas eu vou te safar dessa. E aí ele pega a orelha, cola de novo e pronto, ó. Dessa você se safou. Não vai de novo. Veja, e ele diz: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não é lei de talião, mas é obrigação de resgatarmos todo o mal que nós cometemos. Então Jesus fala: cristianismo não é somente você se tornar melhor, mas é também resgatar o que você fez de errado. Porque você só vai se tornar melhor quando você resgatar. Então não erre mais. Então Pedro continua errando. Veja, conviveu por quase 3 anos inteiros com Jesus, diuturnamente. Em alguns momentos ele ficou fora e tal. Jesus mandava ele fazer algumas coisas e tal, ele e os outros, né? Não é toda hora também que Jesus ficava lá com eles, porque acho que Jesus também não aguentava, né? Então, mas o fato é que ele não ficava lá, não era o tempo todo, mas conviveu, talvez foi o que mais conviveu com Jesus e não compreendeu o cristianismo. Não compreendeu que o cristianismo é o lugar do perdão, é o lugar da resiliência, de aceitar aquilo que aconteceu. E ele tira a espada e fere o guarda. Veja como o cristianismo não é um passe de mágica, esse é o Pedro. E quando a gente olha para o Pedro, a gente pensa: Pedro, né? Esse é o Pedro que não tinha entendido ainda o cristianismo. E tanto não entendeu
Lá no banquete, aquela passagem maravilhosa do Evangelho de João, senhores, tem que ler aquele último banquete, que é denominada Santa Ceia. Aquilo tem um resumo de todo o cristianismo, e mais ainda uma evolução de tudo. Jesus acho que falava assim, cara, acho que agora já deu mesmo, eu estou sabendo, eu vou passar tudo que eu sei agora. Não, aí eu tenho uma preguiça de ler os 4 evangelhos, que dá muito cansaço e tal, não sei o quê. Leia só o Evangelho de João, essa última parte. Leia. E eles não compreenderam. A tal ponto que Jesus, olha o que Jesus faz nesse banquete. A primeira coisa que ele tira e começa a lavar os pés. Os pés dos... Jesus, o Cristo planetário, o Messias, o ungido, ele vai lavar os pés e a gente acha que porque eu sou palestrante alguém tem que me servir. Jesus de Nazaré lavou os pés dos apóstolos. Olha o equívoco muitas vezes que a gente está passando. Olha o equívoco que a gente está caminhando. E Jesus, e aí o que faz Pedro? Não admito, não vai me lavar não. E o que Jesus fala para Pedro? Pedro, quem não me deixar lavar os pés não está comigo. Aí Pedro fala, então pode me lavar. Pode lavar o pé, pode lavar o rosto, tudo, tá? Eu tô com você, eu tô junto. Pode ficar. Calma, Pedro, você tá junto, mas você não tá assim. Não, eu tô junto. E Pedro promete, leiam lá. Pedro, se te derem um tapa, o segundo vai ser meu. Se te levarem para não sei, eu vou junto. Eu vou estar junto com vocês. Calma, Jesus, porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele nega. E Jesus sabia o que estava acontecendo porque Pedro não estava pronto. O cristianismo é um processo. Às vezes a gente acha que vai se converter ao cristianismo e como num passe de mágica nós seremos São Ayrton, São Pedro. Não foi assim. É um processo de reeducação, é um processo de realinhamento. E todos, eu adoro estudar a história dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, aqueles que a gente tem. Por quê? Porque toda vez que eu acesso essas histórias, eu me identifico. Eu me identifico com todos eles. Eu olho a história de Maria Madalena, de Pedro, de Paulo de Tarso, e eu me identifico nos defeitos. Eu tenho quase todos eles. E o cristianismo é essa prova viva de que é possível. Porque Jesus não poderia pegar 12 apóstolos crísticos. Não, crísticos não, mas espíritos puros. Ele não tinha ou não? Ele era o Cristo planetário. Ele podia reencarnar com 12 espíritos puros ao seu lado, fazer um regimento de espíritos puros e converter todo mundo. Podia ou não podia? E por que ele não fez? Ele pegou pessoas iguais a gente para nos mostrar que o Evangelho é um caminho de transformação de cada um de nós. Que é possível transformar-se. Porque se viessem 12 espíritos puros, a gente não ia se identificar. Mas também eles são espíritos puros. Para ele é fácil. Como muita gente fala, também ele é Jesus, para ele era fácil absolver a mulher adulta. Quero ver se ele fosse humano igual a mim. Não, humano no sentido de que primitivo. Um espírito bem melhor, né? Mas queria ver se ele vive. Porque ele era homem, sim. Isso é discussão de Kardec há muito tempo. Está lá na Revista Espírita. Mas a questão não é essa. A questão é que ele não era homem igual a gente. Ele tinha a mesma carne que a gente, mas o espírito não era. Porque ele estava muito mais do que a gente. Então, assim, ele compreendia as vicissitudes de uma maneira diferente da gente. Que é o convite que o Espiritismo nos faz. Tente compreender as vicissitudes de maneira diferente. Porque é um processo. E é um processo de aprendizado. Mas Jesus já tinha esse aprendizado pronto. Então, para eles eram diferentes. E Pedro, então, nega. E todo mundo sabe da história. Mas essa negativa de Pedro foi fundamental. Foi a partir daí que Pedro nasce. A terceira negativa de... Imagina, você amava, porque todos os apóstolos, inclusive Judas Iscariotes, amava Jesus. Pedro tinha Jesus na mais alta conta. E ele nega. Porque ficou com medo, porque queria salvar Jesus. Não foi porque ele não gostava de Jesus, é porque ele achou, se eu for preso lá, eu não vou poder salvá-lo. Eu não vou poder ajudá-lo. Como é que eu vou ajudá-lo se eu estiver preso?
Então, ele, por várias razões, e a gente toma decisões nas nossas vidas o tempo todo, muitas vezes equivocadas, tentando fazer o certo. E Pedro faz isso. Mas esse foi o seu despertar. O Natal de Pedro começa aqui. Quando ele nega pela terceira vez, ele toma conta que ele tinha negado, que era amigo do espírito mais puro que passou por esse planeta. Ele não sabia o que era exatamente isso. Ele não tinha noção do que era isso, mas ele sabia que era. Não era à toa que ele era chamado de um Messias, o ungido, o Cristo. Eles sabiam disso. Então aquilo lhe dá Só que essa negativa, esse momento mais, supostamente mais baixo da vida de Pedro, é o momento do seu nascimento. Nascimento é o seu Natal. A partir daí, desenrola toda aquela situação, desenrola o martírio de Cristo, a sua desencarnação, toda aquela situação, que a gente pode chamar ressurreição, ou aparecimento do corpo espiritual, mas aquilo tudo foi o despertar de Pedro. Num primeiro momento, como todo nascimento é meio confuso, sim ou não? Lembra quando a gente nasceu? Era tudo meio confuso, a gente orava, não entendia nada e tal, não era meio confuso, eles saem de Jerusalém, meio perdidos, não sabiam o que ia acontecer, Jesus volta várias vezes, tem pelo menos umas 15 aparições de Jesus no Atos dos Apóstolos, e Jesus volta várias vezes para várias pessoas, mostrando que ninguém morre e que o cristianismo tinha acabado de nascer para Pedro. Pedro esqueceu, tanto que Jesus, quando ele aparece, ele faz: você crê em mim? E Jesus fala, e Pedro fala: creio. Você crê em mim? Ele fala: creio. Você crê em mim? Ele fala: creio por 3 vezes. Por quê? Para deixar 0-0, para mostrar, você não me negou 3 vezes, agora você falou 3 vezes, segue adiante. Se é isso que você precisa, falar 3 vezes que você crê em Jesus, então fale 3 vezes, mas siga adiante. E aí o despertar. Pedro volta para Jerusalém. Pedro, junto com Felipe, fundam a Casa do Caminho, que é a prática do cristianismo. É o lugar que acolhia os doentes, os necessitados, os excluídos de todo gênero, eram acolhidos ali. Pedro aprende a amar o próximo. Pedro aprende a ser o pai de todos aqueles acolhidos. E ele trabalha intensamente, ele trabalha arduamente pelo Cristo. Ele pratica, porque o cristianismo, muito mais do que ser compreendido, necessita ser vivido. É a prática do cristianismo que realmente desperta. Porque o nascimento para o cristianismo é uma coisa. Viver sobre a égide do cristianismo é completamente diferente. Então Pedro ali tem a oportunidade de praticar e ele vai se tornando de fato a rocha do cristianismo. Ele vai se tornando o lar dos necessitados, o lar do Gesiel, que depois muda de nome e passa a ser o primeiro martirizado pelo cristianismo. Leiam o livro Paulo e Estevão. O lar de Paulo de Tarso, depois do seu acolhimento, depois da sua transformação. É essa Casa do Caminho que acolhe a todos com respeito, com dignidade, com amor. Esse amor que Pedro faz tão grande que ele era chamado de, por todos assistidos, de pai, paizinho, papaizinho, que depois em latim passa a ser papa. Papa. É por isso que se utiliza como papa o nome de Pedro. Dizem que Pedro foi o primeiro papa. Mas o papa que foi pai, que acolheu, que viveu o cristianismo, que praticou as lições de Cristo. E é ali que, pela prática da caridade, que Pedro amadurece. Pedro torna-se um verdadeiro adulto dentro do cristianismo. Ele vivia na infantilidade. Ele vivia acreditando que o reino de Deus era uma transformação física. Mas naquele momento ele se desperta que o reino de Deus é a prática da caridade diuturnamente. O reino de Deus é a prática do amor e do bem diuturnamente. Mas não pense que isso é um passe de mágica. É o trabalho todos os dias. E vocês acham que Pedro virou bonzinho? Não. Conta-nos Emmanuel, em Paulo e Estevão, que certa feita Pedro estava lá cansado.
cansado. Não tinha mais lugar na casa do caminho, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Pedro já tinha trabalhado o dia inteiro, ele estava exausto. E aí ele fala assim, eu não aguento mais. Ele não via a hora de dar o horário, ele fechar a porta. E aí ele fecha a porta da casa do caminho e se dirige para dentro. De repente, batem na porta. Aí Pedro fala, não aguento mais. Ele grita lá de dentro, já fechamos. Mas era impertinente. Ele vai e entra de uma vez. E Pedro se irrita e grita, já não disse que fechamos? E aí ele vai, aquele necessitado vai se aproximando, e quando se aproxima de Pedro, pela luz que ainda restava, ele vê Jesus. Era Jesus. E Jesus vira para ele e fala, Pedro, eu só te pedi que apacentassem as minhas ovelhas. Eu não te pedi mais nada. Eu só te pedi que apacentasse. E naquele momento, Pedro, aquele que estava voltando a ser o pescador rude, volta a ser o pai. E ele coloca as mãos nos olhos e chora. Chora como uma criança. E quando ele levanta, Jesus não está mais lá. Mas aquilo faz com que ele mexa-se. Ele fala assim, eu não posso esmorecer, porque o trabalho no cristianismo muitas vezes é um trabalho duro, é um trabalho árduo, é um trabalho desgastante, porque temos muitas coisas ainda a resgatar. Mas a partir do momento que compreendermos que este é o nosso único caminho para a salvação, e é por isso que Jesus nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim, você recobra as energias e para de sofrer porque você está fazendo o bem e passa a amar fazer o bem. A amar fazer o bem. E Pedro vai se transformando, tanto que naquela grande briga, também contada por Emmanuel, lá em Paulo e Estevão, em que de um lado estava Paulo de Tarso, carequinha lá, né? E desse outro lado, Tiago Menor, as duas igrejas, do lado dos cristãos judeus, hebreus, outro do lado dos cristãos gentios, aqueles que não eram hebreus. E havia uma grande discussão, porque naquele tempo eles não sabiam ainda o que era o cristianismo. Eles não tinham dado conta, aliás, eles nem eram chamados de cristãos. Cristão é uma denominação que só Lucas nem conheceu Jesus. A gente lê o evangelho de Lucas, por isso que, gente, o evangelho não é de Lucas. A gente não pode esquecer isso. O evangelho não é de João. O evangelho não é de Mateus. O evangelho é Jesus. O evangelho é Jesus segundo Mateus. O evangelho é Jesus segundo Lucas. O evangelho é de Jesus. Jesus é o evangelho. Jesus é a boa nova. Jesus é a boa nova. O evangelho é dele. Tanto que Kardec, de maneira brilhante, faz o quê? O evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo que não foi ideia dele, tá? Foi ideia do senhor Didier, que era editor dele, porque originariamente ele tinha escrito Imitação do Evangelho. Isso está lá em Obras Póstumas, tá? Então, peguem lá, um texto chama-se Imitação do Evangelho, Obras Póstumas. Bom, mas estava lá aquela grande discussão. Lucas, quando olha, falou, mas vocês perceberam que vocês são tão diferentes? Lucas foi convertido por Paulo de Tarso. E lá era um médico, e aí se apaixona pelo cristianismo, e aí um dia ele fala assim, cara, vocês perceberam que vocês são meio diferentes dos judeus? E por que vocês se intitulam caminheiros? Não, mas nós somos seguidores do caminho, da casa do caminho. Mas caminho tem o certo e tem o errado. Você pode seguir um caminho bom e um caminho ruim. Você pode seguir o caminho certo e o caminho errado. É verdade. Por que vocês não se chamam cristãos? Vocês não são seguidores do caminho de Cristo? Ele não é o caminho? Então vocês não seguem. É mesmo. Porque só alguém que às vezes está de fora do problema consegue ver o problema e tentar resolver. E aí estava lá aquela grande discussão se o cristianismo era para acolher os gentios ou se era só a passagem, só uma palavra para os iniciados, para o povo prometido. E se fosse também para os gentios, eles não tinham que ser circuncisados?
Então estava a grande discussão entre Paulo de Tarso e Tiago Menor, um lá em Cafarnaum, lá em Corintos e outro lá em Jerusalém, discutindo sobre como que deveria ser o cristianismo. Como se essas desavenças acabassem com a verdadeira igreja de Jerusalém, que é Jesus. Jesus é o caminho. Mas começava essa divergência. E aí, de repente, dessa grande discussão que fez Pedro. Pedro estava lá em Jerusalém, ele era o grande apóstolo, o apóstolo mais antigo do cristianismo, então chamam ele para resolver a questão. Então Pedro chega em Coríntio e sabe como é que era Coríntio, né? Coríntio era um lugar meio mundano. Coríntio era um lugar meio bem diferente. Vou falar sobre Coríntio, eu vou fazer minha palestra sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu vou explicar onde era o Coríntios e o que era o Coríntios. Não Corinthians, tá? Coríntio, cidade de Coríntio, a cidade da Esbórnia, né? Então, em detrimento de Jerusalém, que era a cidade santa, né? Cidade elevada, né? Bom, e estava toda aquela discussão, Pedro acaba atendendo ao lado de Tiago. E Paulo fica louco. Paulo era bravo. Se tinha um cara bravo, era Paulo de Tarso. Aí estava lá na reunião e tal, não sei o que lá, começa a reunião pública lá da Casa do Caminho, como se fosse aqui a reunião pública aqui do centro, estava todo gentil, estava judeu, estava todo mundo, e aí Paulo de Tarso levanta e repreende Pedro. Repreende na frente de todo mundo. Falou assim, agora diz aí o que você estava falando dos circuncisados. E Pedro, que não era... Lembra como é que era o Pedro, pescador? Mas Pedro já não era mais aquele pescador rude. Toda essa experiência na Casa do Caminho já havia lhe transformado. Por mais que altos e baixos, equívocos que nós passamos, tombos que nós tomamos no caminho, Pedro já não era o pescador de Cafarnaum. Pedro era a pedra do cristianismo. E Pedro então levanta na reunião e todo mundo achava que ele ia brigar com Paulo, porque Pedro também era briguento, não era antes? Ele não era duro, não era briguento? Pedro levanta e fala, Paulo está certo. Errei com Cafarnaum e continuo errando com os gentios. Mas a partir de agora não erro mais. Paulo pode fazer a palestra. Aí o Paulo meio que não esperava essa atitude. Olha o que fez o cristianismo. Daquele cara que era o briguento, daquele cara que era o rude, daquele cara que era o patriarca, na transformação de que assumiu publicamente que também erra. Que também comete equívocos, mas não errarei mais a partir de agora. E assim, Pedro faz toda a questão da circuncisão, altera e tudo mais, conversa com Tiago Menor, porque Tiago também tinha razões. E Tiago também estava certo. Não pense que Paulo de Tarso era o único certo. Pedro tem a visão da cruz, e ele via a cruz como um símbolo de equilíbrio, e de um lado Tiago Menor tentando defender o cristianismo nascente em Jerusalém, e de outro Paulo de Tarso, também com a sua missão, levando o cristianismo para os gentios, ambos com missões importantes dentro da sua caminhada, cada um com a sua. E ele tinha que ser o equilíbrio. Olha que genialidade fez o cristianismo na figura de Pedro. E Pedro então continua. Pedro continua nessa jornada, tanto que Pedro vai até os 80 anos. Começa já as perseguições, já começa toda aquela... Depois de Paulo de Tarso, as perseguições pioram ainda, muito mais, porque Roma começa a perseguir. Começa toda aquela situação, Pedro é obrigado a fugir para Roma, né? Pedro é obrigado a fugir para Roma e vai lá para Roma, encontra Paulo de Tarso, também que já estava preso, e vai com quem? Marcos, João Marcos. O evangelho de Marcos não é de Marcos, senhores. O evangelho de Marcos deveria ser as lembranças de Pedro. O evangelho de Jesus, segundo as lembranças de Pedro, escrito por João Marcos. João Marcos nem conhecia Jesus. João Marcos é aquele menino que saiu para caminhar com Paulo de Tarso e não aguentou o tranco. Sobrinho de Barnabé, não aguentou o tranco. E aí, quando ele falou, não aguento mais, tem que cozinhar, lavar louça e não sei o quê, bebê, eu vou para casa que minha mãe faz tudo para mim. E Paulo falou assim, o que Paulo falou? Não se esqueça
que o caminho para Jesus é uma fila indiana. Um segue atrás do outro. Agora, se você se desgarrar, você vai ter que subir sozinho. Se você se desgarrar, você vai ter que subir sozinho. E sozinho é mais difícil. Então Paulo já dá aquela puxão de orelha. E Pedro já estava no final da vida, vai para Jerusalém. Vai para Roma. E lá em Roma, então Pedro já velhinho, já alquebrado, já abatido, vai ser preso. Pedro então é preso. E aí conta essa passagem maravilhosa que eu vou tomar o cuidado de ler para vocês, porque essa antologia mediúnica do Natal é simplesmente maravilhosa. E diz assim Humberto de Campos: quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no, tristes, escondendo o próprio desespero. Diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças amaranhavam-se, cortejo adentro, para beijar-lhe as mãos. Transeuntes ainda, mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos. Quais se que vissem um soberano humilhado, pobremente vestido, a caminho do inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Esse era o caminho em que ele estava indo para o martírio, para supostamente ser executado e crucificado de cabeça para baixo. Supostamente, que ninguém sabe se isso é verdade ou não. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento da expedição, não poupava sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava em impropérios. Para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E Sertório Aniceto mais à frente. Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para vinhas no mundo. Mas não era só isso. No imo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre e ansiava retornar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelos monumentos de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava na imaginação a Galileia, distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas florescentes de Magdala, dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelos sopros da brisa quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía, em levadas, as pregações do Divino Mestre. Parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio lhe entregara o coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que os desnudaram
e como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregante, aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que lhe apressavam os pés, mãos e ao lenho que se erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia do repouso, Pedro não via que o tempo escoava sem que lhes desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo a morte tardava. Sertório Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo. O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se ao invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-lhe espiritualmente, livre e eufórico. Ao pé dos próprios despojos e alheio às algazarras em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam como se dedos invisíveis acendessem lumens deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Mestre! Clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tornou-os nos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexpressível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Um resort no céu, preparado por Jesus, cujo preço é só renascer pelo cristianismo. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anunciava nova separação. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. Senhor, para onde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. Agora que eu estou com você vai embora. Eu passei a vida inteira e agora você vai me deixar aqui no resort, você vai embora. E Jesus, indicando-lhe o escuro recanto de vastidões em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito descansar. Então, Senhor, eu também, disse Pedro. E é isso. Aquele velho pescador queria estar com o mestre. E se você não vai descansar, eu também não vou. E olha a promessa que Jesus nos faz. Enquanto tiver um gemido na terra, não lhe será lícito descansar. Isso é ser o pastor de verdade. Isso é ser o pastor das ovelhas de verdade. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação em que lhes enviasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia. Mergulhado na sombra noturna, a multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade.
queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nesse ínterim, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado. Enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Sertório Aniceto, a rogar-lhe mentalmente se compadecesse do filhinho que a febre devorara. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargurava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de ocustar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai a feição de ave assustada que torna a segurança do ninho. Sertório Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Para Sertório Aniceto, o rude legendário de César, começava a vida nova. Para Simão Pedro, o serviço apenas continua. Senhores, esse é o convite do cristianismo, a grande renovação em Cristo. Este convite que nos faz repensar tudo o que nós aprendemos e seguir o Mestre de mãos dadas no caminho do amor e da caridade. Porque ele nos ensinou que o grande segredo não é só amar uns aos outros, mas, sobretudo, amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Uma boa noite.